Voltando aqui no episódio de hoje, nosso penúltimo episódio, antes de fazermos a nossa live, que será apresentada amanhã às 19 horas. Será uma prática aqui nessa cozinha, nessa bela cozinha, e nós iremos fazer um preparo de um prato com uma harmonização, um trabalho de enogastronomia. E no dia de hoje, nós também vamos fazer aqui um encontro prático. Nós apresentamos na aula anterior os principais acessórios dos vinhos. E hoje nós vamos ver como é que nós devemos usar alguns desses acessórios. Primeiro, pessoal, nós temos vários estilos de vinhos. Nós temos vinhos tranquilos, vinhos tintos, vinhos brancos, vinhos rosés e vinhos espumosos, vamos dizer assim. E vinhos fortificados também. Aqui nós temos o vinho do Porto, é um vinho fortificado. O que é um vinho fortificado? É um vinho que tem aguardente vínica, tem um teor alcoólico maior. E eles são vinhos, podemos dizer, vinhos de sobremesa, porque eles têm um adocicado maior, um residual de açúcar maior. Os vinhos espumantes, existem vários estilos de vinhos espumantes também. Nós temos aqui primeiro um champanhe só da região de Champagne, já falamos sobre isso, é um francês da região de Champagne. Por quê? Porque lá existe um processo chamado Champenoise e esse vinho é tratado com os cuidados bem diferentes. Nós temos aqui outro espumante que é conhecido como cava, que ele é espanhol. O cava já é num método diferente, o método de charmate, tá certo? É um método mais simples. E temos também um prosecco. O prosecco é um estilo de vinho italiano, embora que esse Salton seja um vinho nacional, feito com a uva glera. A uva, normalmente, a uva tem que ser a uva glera para ser um prosecco italiano. Temos também aqui o irmão pobre, vamos dizer assim, italiano, que é um lambrusco. O lambrusco também é um espumante, não é bem um espumante, é apenas um vinho frissante, mais frissante. Ele tem uma quantidade de gases de CO2, mas numa quantidade bem menor. Assim, pessoal, o serviço do vinho, ele vai depender muito do estilo de vinho que nós temos. Podemos até pensar também nos tampões. Cada um tem um tampão diferente. Você vê que tem vinhos com tampão de rolha normal, temos vinhos que o tampão é metálico, que chamamos de screw cap, e temos vinhos que existe outro estilo com gaiola que são usados nos espumantes. Então, até para abrir esses vinhos, nós usamos acessórios diferentes, métodos diferentes, assim também como nesses vinhos do Porto. Eu vou abrir aqui um vinho, esse vinho português, um vinho azulejo, um vinho muito interessante. Nós temos aqui o vinho colocado na nossa taça, tá certo? Como é que nós analisamos o vinho? Como é que nós fazemos a análise técnica do vinho? É muito simples, pessoal. Você cheira, tem cheiro de vinho. Você olha a cor, tem cor de vinho. Então é vinho. Pá, bebe. É só isso, pessoal? Não, pessoal. O vinho merece um cuidado maior. Então vamos analisar passo a passo como nós devemos fazer. Vamos aproveitar aqui um fundo branco de uma folha de papel ofício. Primeira coisa, você verte o vinho numa posição um pouco mais horizontalizada para ver as cores que você tem nesse vinho. Esse vinho, ele apresenta um rubi, uma cor rubi, com os toques assim um pouco violáceos, bem interessante. Há uma limpidez muito grande, ele não tem resquícios. Vamos voltar aqui, nós não vemos nenhum resquício, nenhuma sujeira, nada. É um vinho limpo, é um vinho que está realmente bem interessante, tá certo? Bem, o que é que nós temos que olhar mais? Ele tem aqui descendo nesse vinho como se fossem alguma coisa colada, soltando, chorando na borda do vinho. Isso aqui está mostrando que é um vinho que ele tem uma certa viscosidade e uma quantidade de álcool razoável. Álcool, às vezes, pessoal, muita gente acha que um vinho alcoólico é um vinho desequilibrado, é um vinho que é pesado. O álcool tem que ter um vinho. Um vinho que tem um teor de alcoólico maior, ele vai ter mais equilíbrio. Como é que a gente sabe se um vinho é equilibrado? Se você colocar do lado da balança álcool e açúcar, do outro lado da balança tanino e acidez, você tem que ter esse equilíbrio. Um vinho muito tânico, ele vai ficar um vinho meio rascante. Se ele tiver um teor alcoólico um pouco maior, o teor alcoólico que ele traz para o tanino,
ele suaviza mais o vinho e traz um dulçor para o vinho, assim como açúcar residual, tá certo? E se for um branco, que a característica já não é mais de tanina, é mais de acidez, da mesma forma, certo? Tanto o dulçor como o açúcar, como o álcool, vai trazer para esse vinho branco uma característica melhor, tá certo? Bem, feito a análise visual, vamos fazer agora a análise olfativa, tá certo? Você coloca a taça o mais próximo possível da sua narina. Primeiro, sem balançar a taça, para você ver os aromas primários do vinho. Os aromas primários estão mais ligados à fruta. Você vê mais coisa ligada à fruta, ligado ao processo inicial da produção do mosto do vinho. E aqui a gente está vendo que tem muita fruta vermelha madura e algumas especiarias. Depois você vai ver esse vinho, você vai rotacionar a taça para você ver os aromas secundários desse vinho. Já são aromas que passaram mais pelo processo secundário do vinho, indo para um afinamento em tanques de aço inox ou então em barricas de carvalho. E finalmente os terciários, você vai ver realmente um final que pode ter um buquê, que pode ter umas notas assim minerais, umas notas de tabaco, de torrefação, de chocolate. Isso você sempre mostra. Na boca, você vai tentar ver no vinho tudo isso que você também sentiu. Lembrando que o vinho é uma bebida viva. É uma bebida viva. O que isso significa, pessoal? Que a primeira taça nunca vai ser igual à última. A cada taça que você vai bebendo no vinho, você vai descobrindo novas nuances, novas coisas. Por isso é que se usa também um decanter, porque o decanter vai volatizar sabores, aromas, e ele vai trazer para você mais nuances, mais coisas desse vinho, tá certo? Levando à boca, você vê o quão é agradável esse vinho. Esse vinho azulejo realmente é um vinho de excelente custo-benefício. É um vinho que tem um certo dulçor, um final muito gostoso. A última coisa que você vê nessa análise gustativa é exatamente essa persistência final que você sente no vinho, tá certo? Quando você coloca o vinho na boca, você deve colocar ele e passear no seu palato. Da ponta da língua você vai ver sabores mais adocicados, no meio da língua você vê sabores mais minerais e no final o sabor mais amargos dos taninos, tá certo? E tem um retrogosto também, tanto o olfativo como o palato, eles se comunicam e você vê um final de boca e ao mesmo tempo olfativa. Isso é muito interessante, isso é um passeio, é uma viagem que você faz no vinho. Isso, de uma forma básica, é a forma melhor para você aproveitar um vinho tranquilo na taça. Os outros estilos de vinhos que nós temos aqui, você já vai ver diferente. Nós temos aqui um vinho espumoso. No vinho espumoso você não tem taninos, a não ser que você tenha um champanhe que foi barricado, ou tal. Champanhe barricado ou champanhe não é barricado, porque é a segunda fermentação da garrafa. Um outro processo que possa ter sido usado. Bem, como é que se abre um espumante? Eu vou abrir um espumante para vocês aqui, que faz parte desse nosso processo de utilização do serviço do vinho. Pronto. Você deve preencher a taça mais ou menos com 2/3. Essas bolinhas que estão saindo é o pelage. O pelage do espumante é que dá a qualidade dele. Ele tem que ser bolinhas menores e rápidas. Quanto menores e mais rápidas, isso mostra uma qualidade do espumante, tá certo? É uma bebida refrescante, uma bebida para ser usada nesse nosso clima, aqui em Mossoró principalmente, é um clima quente, é muito agradável
uma bebida muito aconselhável e alguns podem ser usados. Esse aqui é um demi-sec. O espumante é uma delícia. O espumante, esse aqui, como eu falei, é um demi-sec. É um espumante que tem um certo peso, vai harmonizar com pratos mais pesados, e um moscatel iria harmonizar até com sobremesas. Mas falando em sobremesas, o ideal mesmo seria os vinhos mais adocicados, vinhos mais licorosos, como o vinho do Porto. Nós temos aqui 2 vinhos do Porto, um Rubi e outro Tawny. A diferença é que o Tawny passa em afinamentos em barrica e o Rubi não, ele já é um vinho mais purista. Por ser mais purista, ele vai se adaptar a sobremesas mais puras, mais simples, não muito complexa. Esse, por passar em afinamentos em barrica de carvalho, ele já vai harmonizar melhor com sobremesas mais complexas, entendeu? Uma coisa com chocolate, com nozes e tal. E isso vai trazer uma satisfação enogastronômica melhor. Mas enogastronomia mesmo, nós vamos falar na nossa live. A nossa live vai acontecer 1º de abril, amanhã, às 19 horas. Nós teremos aqui nessa bela cozinha pessoas fazendo preparos de alguns alimentos e nós vamos propor algum desses vinhos para poder fazer esse casamento enogastronômicos e vamos conversar sobre os cuidados, as técnicas de enogastronomia mais usuais e vamos aprender, que estamos sempre aprendendo com isso. O vinho é um mundo fascinante, é um vinho de aprendizagem que ele não para. Você está sempre aprendendo, sempre descobrindo novas coisas e crescendo nesse mundo. É um mundo empolgante. Conto com vocês amanhã na nossa live, 19 horas.